esta casa reunidos para poder adorar a Ele na beleza da sua santidade, pois sabemos que só Ele, somente Ele é digno de toda a adoração. Já foi apresentada a minha esposa, nosso amigo Marcelo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor César Bernardo, toda a sua casa, a sua família. Conhecemos já há muito tempo, como ele disse, um amigo de longas datas. Deus abençoe a irmã obreira que entrou em contato conosco, nos tratou com grande carinho desde o momento que falou conosco no Zap até a nossa chegada aqui. Deus abençoe o pastor desta obra, pastor Jorge, prazer em conhecê-lo. A todos os pastores, obreiros, a esta igreja, Deus abençoe. Meus irmãos, sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo, assentado mesmo como estamos. Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas. São Lucas, capítulo de número 1. São Lucas, capítulo de número 1. Vamos ler o verso de número 57. São Lucas, capítulo de número 1, verso 57. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que ao 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então ele, pedindo uma tabuinha de escrever, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu, a língua lhe soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. E todos os vizinhos ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. E você diz amém. Preste atenção aqui. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala-nos acerca do nascimento de João, que foi o precursor do Messias de Jesus. Para nós compreendermos o que acabamos de efetuar a leitura, eu tenho que lhe explicar, a partir do capítulo 1, do versículo 5 em diante, que o texto vai dizer que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um homem, sacerdote, chamado Zacarias, que casou-se com uma mulher da linhagem de Arão, chamada Isabel. Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias.
Mais especificamente, a ordem de Abias era a 8ª ordem. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 24. Davi, quando ele vai em busca da Arca da Aliança e traz ela para Jerusalém, para Sião, ele centraliza a arca dentro da tenda, não no tabernáculo. E como havia muitos sacerdotes, Davi não quer deixar ninguém sem trabalhar na casa de Deus. Ele denomina esse sacerdote em turmas, ou turnos, ou classes. Então, no verso 10 do capítulo 24, vai dizer que essa ordem de Abias era a 8ª ordem. E Zacarias, ele pertence a essa ordem. O verso seguinte, que é o verso 6, vai dizer que ambos eram justos, vivendo para o Senhor de forma irrepreensível. A palavra justa aqui é reto. A palavra justa aqui é correto. A palavra justa aqui quer dizer pessoas de caráter. E o interessante é que o texto diz que ambos eram de caráter. Não era um ter caráter e o outro ser mau caráter. Você já viu assim? O homem é de caráter, mas a mulher é sem caráter, ou vice-versa. Aqui não. O texto diz que ambos tinham integridade, caráter, eram retos. E também eram irrepreensíveis. Irrepreensível significa que eles eram fiéis a Deus, nos mandamentos, nos preceitos e no estatuto do Senhor. Mas o verso seguinte, que é o verso 7, vai nos chamar a atenção. Por quê, pastor? Porque mesmo eles sendo fiéis, mesmo eles sendo íntegros, pessoas de caráter, o verso 7 diz que eles não tinham filho. Lucas explica porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Alguém olha para isso aqui e é muito paradoxal, porque alguém que a própria Bíblia testemunha, dizendo que é reto, é pessoas de caráter, são pessoas fiéis, íntegro, mas Marcelo, porém, não tem aquilo que gostaria de ter. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, a porta está fechada, porque alguém pensa que Deus não pode provar alguém por ele ser íntegro, ser de caráter e ser fiel a Deus. Esse evangelho que alguém pensa dessa forma é um evangelho mentiroso. Eu já li um livro há muito tempo atrás, que o livro dizia, por que o justo sofre? Falava acerca de Jó, porque alguém quando vê Deus dando testemunho do patriarca Jó, o próprio Deus dizendo que ele é íntegro, e a palavra ali, ou sincero, é completo no original. Jó não tinha falta, e mesmo assim Deus o provou. Então alguém pensa que Deus não pode provar alguém por essa pessoa ser íntegro, ser sincero, ser justo. O que a gente tem que entender é que Deus trabalha com propósito. Então a porta está fechada, mas o verso de número 8 diz que mesmo Isabel sendo estéril, a porta estando fechada, Zacarias exercia a função sacerdotal, ou seja, Zacarias não depende da porta estar aberta para trabalhar para Deus. Eu vou repetir, Zacarias não depende da porta estar aberta para fazer para Deus, porque tem gente que só faz se a porta se abrir, mas Zacarias me ensina que ele não adora Deus por aquilo que Deus pode proporcionar, mas ele adora Deus por aquilo que ele é. Quem está aqui? Eu não adoro porque a porta
porta vai se abrir. Mesmo se a porta não se abrir, eu adoro a Ele. Então esse casal adora a Deus independente da porta estar fechada. E o versículo 9 diz que, segundo o costume, Zacarias, ele teve, o verso 8, diz que ele tem por sorte oferecer um incenso. Oferecer um incenso era a maior honra que tinha para um sacerdote. Vou lhe explicar. E o texto diz que foi sorte. Só que o que nós temos que entender, e depois disso, quando ele entra no templo, o anjo vai aparecer. A palavra aparecer significa manifestar-se. A sorte bíblica não é igual à sorte do mundo ou do dicionário Aurélio. A palavra sorte significa combinação de circunstâncias que vai levar a um resultado, ação do acaso. Numa palavra, uma linguagem mais simples, obra do acaso, destino. Aí alguém joga na Mega Sena, na Telecena e outras cenas por aí, e diz, foi pura sorte, ou seja, foi obra do acaso, foi uma coincidência. Só que sorte bíblica não é obra do acaso. Sorte bíblica, toda vez que aparece a palavra sorte na Bíblia, trata-se acerca da vontade de Deus. Alguém tem dúvida? E lança sorte para saber qual é a vontade de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, na escolha do apóstolo, no lugar de Judas. Lançou-se a sorte porque haviam dois, José e Matias, e a sorte foi lançada, e a escolha foi de Matias, porque entendeu que aquilo era a vontade de Deus. Você vai ver várias vezes na Bíblia acontecendo isso. Até dentro do nosso meio, no contexto de hoje, algumas igrejas trabalham assim. Quando aquele departamento tem uma dúvida acerca do tema daquela festividade, aí os grupos, aquelas pessoas que compõem o grupo, escolhem um versículo, alguns oram, outros nem oram, escolhem aleatoriamente, mas ao grupo em si todo ora, coloca dentro de uma salva, mexe, ora a Deus, e o nome ou a frase do versículo que vai sair, entende que se essa é a vontade de Deus. Oh, aleluia! Você não está entendendo, né? O texto está dizendo, foi sorte de Zacarias que o anjo apareceu e diz, a tua oração foi ouvida. Eu já quero lançar uma... tem crente ligado aqui. Eu quero lançar uma palavra profética nesta noite. Deus está dizendo para mim aqui, tem oração sendo ouvida aqui nesta casa. O anjo aparece para Zacarias e diz, a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, que não gerava, a partir de agora vai gerar. A porta que estava fechada, agora está se abrindo. Deixa eu voltar aqui da palavra sorte, para você entender. Eram 24 turmas. Cada turma trabalhava uma vez por semana. Se você fizer uma matemática rápida, são 24 turmas, cada turma trabalhando uma vez por semana. Em 6 meses, cada turma vai trabalhar uma vez. 6 vezes 4, 24. Então, no ano, cada turma trabalhava 2. E havia muito serviço dentro do templo. Eles só se reuniam, todas as turmas,
quando chegava nas 3 festas principais, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, tirando essas 3 festas, trabalhavam uma vez por semana, havia muito serviço. O serviço de maior honra, por isso que lançava a sorte, era de oferecer um incenso. E segundo os estudiosos, havia sacerdote que passava anos, morria e nunca oferecia um incenso. E alguém está dizendo, foi sorte. Foi não, filho. É propósito de Deus. Porque a porta, ela pode permanecer fechada por muito tempo. Eu gosto de crente ligado. Vou repetir. A porta, ela pode permanecer fechada por muito tempo. Mas quando chega o tempo da porta se abrir, alguém vai dizer, é coincidência, é obra do destino, coisa nenhuma. Os homens olham para a terra, mas quem faz é Deus. É Deus cumprindo promessa na tua vida. É Deus dizendo, chegou o tempo. Quem está entendendo isso? Levante a tua mão, abre a tua boca, glorifica o nome do Senhor. Eu vou te explicar melhor para você entender. Se alguém está pensando que é sorte, você bota um montão de nome dentro da salva e puxa. Qual o nome que vai dar? Zacarias. Aí alguém diz, é marmelada. Zacarias está fechando com fulano. Mexe esse negócio aí direito, porque já viu gente fazer isso? Só dá Zacarias agora? Vamos mexer então, Marcelo. Qual é o nome que vai dar? Zacarias. Não é possível. O que esse cara tem? Não. Deve ter só Zacarias aí dentro. Tira. Tem Marcelo, César, Mário, Jorge, Daniele. Bota aí de novo, de verdadeiramente tem. Aí, porque tem gente incrédula. Tem gente que não acredita que chegou o dia da tua vitória. Aí sabe o que eles fazem? Bota uma criança. Porque criança é inocente, criança não tem maldade. Já viu isso? Aí a criança vai. Sabe qual é o nome que sai? Zacarias. Porque o que está determinado por Deus vai acontecer no tempo de Deus. Vou repetir, Deus está dizendo, tem oração sendo ouvida aqui nesta noite. Vou repetir para você tomar posse. Deus está ouvindo oração de crente aqui nesta casa hoje. Zacarias, a tua oração foi ouvida, Isabel, a tua mulher vai ficar grávida, buchuda. Vai usar essa linguagem bem simples. Acredito que eu estou no povo simples. O povo que gosta de Bíblia é mais simples. Vai ficar buchuda, grávida. E tem mais. Verso 14. O menino que vai nascer, a bênção que você vai gerar junto com a sua mulher, é para te dar prazer. Porque o que Deus dá não é para não dar prazer. É para te trazer gozo, satisfação. Só isso? E também não é para gerar tristeza. É para te trazer alegria. É Deus dizendo assim, ó, o tempo de tristeza está terminando. O choro pode durar uma noite. Noite fala de período de tempo. Ele está dizendo, mas a alegria vem pela manhã. Se prepara porque está chegando um tempo de alegria. Porque as bênçãos do Senhor, ela enriquece. E não é para te acrescentar dores. Não é para te trazer desgosto. É para te dar prazer. E o texto diz, e será para a alegria de muitos. Muitos não são todos.
Depois lá no final eu vou te explicar um negócio. Muitos não são todos, porque nem todos se alegram pela nossa vitória. Mas está dizendo assim, ó, o número que vai se alegrar é grande, mas não vai ser todos. Glória a Deus. Aí a partir do verso 15, obrigado, o anjo começa a dizer assim para ele: pois ele será grande diante do Senhor. Verso 16, e ele converterá muitos filhos de Israel ao seu Deus. Verso 17, irá diante dele o espírito de Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos. Aí o verso 18, a pergunta de Zacarias para o anjo. Lá já está até escrito. Como posso ter certeza disso? Ou dependendo da versão, como isso vai acontecer? Qual é o sinal que eu vou ter para ter esse filho? Isso é uma prova, irmão, que quando o anjo disse, não me falha a memória, no verso 10, a tua oração foi ouvida. Verso 11. Verso 13. A tua oração foi ouvida no verso 13? Isso. Não tenha medo, Isabel. A tua oração foi ouvida. Oração no singular. Não, você está fraco, para você entender. Oração no singular. Oração no singular. Então, quando Zacarias questiona o anjo dizendo como isso vai acontecer, é sinal, Marcelo, que ele nem lembrava mais da oração que ele tinha feito lá. Ele nem pedia mais. Você não está entendendo, né? Receba essa palavra profética. Você pode ter esquecido. Você nem acredita mais porque o tempo passou. Mas Deus está dizendo, eu não me esqueci. Aleluia. Pode ter ficado um tempo engavetado, mas Deus está arrancando hoje e está dizendo, aleluia, o que eu te prometi lá atrás, você pode ter esquecido e nem ora mais, mas Deus está acendendo 10 anos, 20 anos e está dizendo, eu vou salvar aquele teu esposo, eu vou arrancar ele das drogas, eu vou tirar aquela menina da prostituição, aquela causa na justiça que está 20 anos, você nem está orando mais, mas quando você orou naquela madrugada, eu ouvi a tua oração e estou dizendo hoje, tem oração sendo respondida, você se esqueceu, mas tem um Deus que não se esquece. Então a pergunta de Zacarias é, como isso sucederá? Por que, Zacarias? Porque tem um agravante. Eu sou velho e a minha mulher é avançada em idade. Chegou o período que ela não menstrua mais. Velho fala de cansaço. Em outras palavras, eu já não tenho mais vigor. Eu já não tenho mais força. O que tem de gente que com o tempo vai perdendo as forças. E a minha mulher avançada em idade fala de tempo. O que tem de gente que o tempo passou, ele não acredita mais. Oh, aleluia. E quando Zacarias diz, eu sou velho, a minha mulher avançada em idade, verso 19, olha o anjo para ele, mas eu sou Gabriel. Ele está dizendo, a fonte da promessa é uma fonte que vem de Deus. E tem um detalhe, eu assisto diante de Deus, eu estou diante de Deus. A natureza da promessa, ela não é da terra, ela é do céu. A promessa está sendo feita na terra, mas quem está fazendo não é da terra, quem está fazendo é do céu. A manifestação da promessa vai se manifestar na terra, mas a promessa não vem da terra, a promessa vem do... para duvidar. Ele diz, eu sou velho, ó o anjo, e eu sou Gabriel. Aí alguém diz, eu sou fraco. Aí ele diz, mas eu sou forte. Alguém diz, eu sou pobre.
Aí ele diz: eu sou rico. Eu sou tão rico que eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. Aí alguém diz: eu sou incapaz. Ele diz: eu sou aquele que deu capacidade, eu sou aquele que te capacita. Eu sou impossibilitado. Aí ele diz: eu sou aquele que cria as possibilidades, eu sou o Deus do impossível, eu sou o Deus da causa dos impossíveis. Aí alguém diz: eu sou pequeno. Aí ele fica tranquilo porque eu sou grande. E eu sou tão grande que eu pego todas as águas da terra e coloco na palma das minhas mãos. Eu sou tão grande que mede o céu a palmo. Eu sou tão grande que estou sentado no globo da terra. Eu sou tão grande que o céu, aleluia, é o meu trono e a terra escabelo para os meus pés. Eu sou tão grande, Marcelo, que conta as estrelas e sou capaz de chamar cada uma pelo seu nome. Eu sou tão grande que olha as nações como um pingo d'água dentro de um balde. Eu sou tão grande, aleluia, que sou capaz de medir o vento no meu punho. Eu sou tão grande, aleluia, que meço os montes em balança de precisão. Eu sou tão grande que no livro de Jó eu digo aos raios, chamo os raios tem que bater continência e dizer: hoje aqui, o Deus que você serve não é pequeno, fica tranquilo, o Deus que você serve é grande, o Deus que você serve é grande, é grande, é grande. Aleluia. Só quem sente a presença do grande, o maior está aqui, o maior já chegou. Fica tranquilo, você pode ser pequeno, mas ele está dizendo: eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande. Glória a Deus. Não limite o teu Deus. Vou repetir. Não limite o teu Deus. Você pode ser pequeno, mas o teu Deus é grande. Você pode ser limitado, mas o teu Deus é ilimitado. Você pode ser fraco, mas o teu Deus é forte. Você pode ser pobre, mas o teu Deus é rico. Oh, aleluia. Quer um sinal, Zacarias? Olha o que o texto diz, verso 20. Todavia, ficarás mudo, não poderá falar, enquanto isso não suceder, não acontecer. Por quê? Aí ele explica. Porque Deus não faz as coisas por fazer, porque você não deu crédito. Então escute isso aqui. Da palavra que quem estava falando era um anjo, mensageiro de Deus. A palavra, pastor, era de Deus. Se a gente não acredita na palavra de Deus, não sei o que mais acreditar. Aí vem um centurião que nem crente é, não precisa ir na minha casa não. O que tu quer que eu faço? Eu sou homem de autoridade, cuido de uma centúria, sem soldado, mas a minha autoridade é limitada. A tua não, tu manda no céu, manda na terra, manda debaixo da terra. Basta só uma? Aí tem gente que quer ouvir 10, quer ouvir 20. Não se contenta com a palavra que é proferida aqui, quer ir lá no trabalho da Maria Joaquina. Ou você acredita ou você não acredita. Vou repetir, ou você acredita ou você não acredita. Vou repetir, ou você passa a acreditar naquilo que Deus está falando que vai fazer, ou você não acredita. Aí ele explica, você vai ficar mudo. Mudo aqui é o processo que ele vai entrar. Então escute isso aqui. Eu dei estudo só sobre isso, só. Marcelo até falou: pai, prega. Eu já até esqueci, Marcelo, algumas coisas que eu falei naquele estudo, que eu não anoto. Mas existe processo, o estudo foi sobre isso. Existe processo que a gente não precisaria passar. No caso de Zacarias, no estudo eu falei de vários processos que pessoas passam. Mas no caso de Zacarias, ele está passando um processo que ele não precisaria passar. Está entendendo? E por que ele vai passar? Explica. Ele vai passar porque ele não acredita naquilo que Deus está falando. Então você vai passar o processo para passar a acreditar. Então vou repetir para você guardar. Existe processo que a gente não precisaria passar, mas por a gente não confiar naquele que disse, a gente entra no processo. Qual é o processo de Zacarias? Ficar mudo.
Então Zacarias vai entrar no processo, porque ele não acredita naquilo que Deus falou. Aí ele fica mudo, volta para casa. Aí o verso 26 diz que o mesmo anjo que visita Zacarias no templo é o mesmo anjo que visita Maria em casa. Vou repetir: o mesmo anjo que visita Zacarias no templo é o mesmo anjo que visita Maria em casa. O mesmo Deus que visita no templo é o mesmo Deus que visita em casa. O mesmo Deus que se manifesta no templo é o mesmo Deus que se manifesta em casa. O mesmo Deus que faz no templo é o mesmo Deus que faz em... Deus não é só Deus de perto, Deus é Deus de perto, Deus de longe. Jeremias 23, 23. Então Deus não está preso a lugares e ambientes. Deus se manifesta aqui, mas está se manifestando lá na sua casa também. Então o anjo diz para Maria: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres, o Senhor é contigo. Ela turba, porque o judeu está acostumado com o shalom. Aí o anjo diz para ela: não temas, conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo, reinará sobre a casa de Davi, seu pai, e o seu trono será eterno, e o seu trono não terá fim. Aí, diferente de Zacarias, porque ele orou, ela não pediu, por isso que eu estou explicando. Ela diz: como isso vai acontecer? Por quê? Porque eu sou noiva, não conheço varão. Aí o anjo: fica tranquilo, porque quando Deus prepara a bênção, Ele já prepara tudo em volta da bênção. Aleluia! Deus conhece as tuas limitações, Ele diz: eu já estou preparando tudo, fica tranquilo, porque descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E tem mais? Mais. Porque Deus é assim. Tem um período do silêncio, tem um período das notícias ruins. Lembra de Jó? Não vou nem falar do texto, mas você vai lembrar que vinha um, nem terminava de vir um, já vinha outro. Tudo notícia ruim. Quando se encadeia, vir notícia ruim, é uma atrás da outra. Aí tem um período do silêncio de Deus. Mas também quando chega o período da vitória, toma posse, vai desencadear uma atrás da outra. Tem mais? Tem. A tua prima Isabel está grávida, e já está de 6 meses de gestação. Aquela que todo mundo era chamada de estéril, desonrada. Oh, aleluia. Aí o verso 37 diz: porque para Deus não existe nada impossível. Vou repetir: porque para Deus não existe nada impossível. Você serve ao Deus do impossível. Ele pode tudo. Quando Ele diz nada, mas você não conhece o processo que eu estou passando, mas para Ele nada é impossível. Mas não, você não conhece a minha vida, mas para Ele nada é impossível. Pastor, a minha causa é sem solução. É sem solução para você, é sem solução para o advogado, é sem solução para o médico, mas para Ele nada é impossível. Aleluia. Acredita, creia, porque para o teu Deus não existe nada impossível. Aí ela vai visitar a sua prima, sobe as montanhas da Judéia, se alegram as duas, fica 3 meses lá. Aí chegamos no versículo que nós lemos, verso 57. E quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, teve um filho. Ou seja, o tempo aqui, todos nós sabemos que é o período de gestação, 9 meses. O tempo de Isabel chegou, mas como o tempo de uma é diferente da outra, pode botar o 37, quem está colocando aí, o 57. Chega o tempo de Isabel, olha lá,
Essa versão aí eu gosto. A minha outra Bíblia era assim. O que a versão ali diz? Completa-se o tempo de... Mas não completa-se o tempo de Maria. Você não está entendendo não, né? Quem é águia já pegou. O tempo de uma é diferente da outra. O tempo de Isabel chegou. Mas não chegou o tempo de Maria. O tempo de Isabel se completou. Estou deixando bem claro. Aqui fala do período de gestação. Mas trazendo para nós de tempo, quem determina o tempo é Deus. Alguém vê o tempo de Isabel chegando e diz, o meu? Deus está dizendo, fica tranquilo. Não é porque chegou o tempo de Isabel que não vai chegar o teu tempo. O tempo de um é diferente da outra. E o que determina o tempo da chegada da bênção não é o período que você tem na casa do Senhor, porque isso aqui não é empresa. Mas eu tenho mais tempo na casa do Senhor do que ele, e a vitória dele chegou. Deus trabalha com propósito. O propósito que Deus tem na vida dele é diferente da tua. Então fica tranquilo. E tem gente que não se alegra quando chega o tempo do outro, ele não se alegra. Alguém vem aqui, pega a chave do carro e diz assim, Jeová bradou, igreja, com o domingo lotado. Aí diz aqui, pastor, ora, Jeová bradou e me deu a chave do carro do outro. Saí do aluguel na casa própria. Aí o outro está, mesmo vento que ele diz, Jeová deu para ele e para mim. Se você se alegrar com a vitória dele, ele está dizendo, vai chegar o teu tempo também. Isso é profético. Assim como chegou o tempo de Isabel, está chegando o tempo das Marias também. Aleluia. Vou repetir. Assim como chegou o tempo de Isabel, está chegando o tempo das Marias também. Fica tranquila, porque o teu tempo está chegando. Aí quando chega o tempo de Isabel, os vizinhos parentes vieram, se alegraram com ela. E no 8º dia do nascimento, que tinha que circuncidar o menino segundo o costume, os varões, aí o texto diz que quando foram circuncidar o menino, queriam chamar-lhe, pode botar isso que é versículo 58 ou 59, acho que é 59, isso, queriam dar-lhe o nome do seu pai, porque o primogênito, segundo o costume judaico, dava o nome do pai. Então alguém está dizendo assim, ó, não é Isabel e nem Zacarias que está dizendo. Quem está dizendo são as pessoas que estão em volta. Dizendo, o nome do menino vai ser Zacarias, porque é o nome do pai. A Isabel, verso 60, diz assim, não, ou de modo nenhum, ele se chamará João. 60, isso, profeta? Deixa aí. Alguém está querendo mudar, escute isso aqui, o que Deus já determinou. Quem determinou o nome lá atrás foi Deus. E o que Deus já determinou para a minha vida, eu vou trocar em minuto para você entender, eu estou pregando bem tranquilo. O que Deus determinou para a minha vida e para a tua vida, pastor Bernardo César, ninguém muda. Quem determinou a tua bênção não foi a terra. Quem determinou a tua bênção foi o céu. Quem determinou a tua bênção não é os homens. Quem determinou a tua bênção foi Deus. E o que Deus determinou, ninguém vai mudar. Ninguém vai dar pitáculo. Ninguém vai querer botar o bedelho e tentar mudar. O que já está determinado por Deus, do jeito que determinou, vai acontecer. Tome posse disso. Vai acontecer do jeito que Deus determinou. É por isso que Isabel está dizendo, o nome do menino, eu quero que você repita. O que está escrito lá? Será João. Aí o verso 61. Bota aí, profeta. Nem sei onde ele está, mas ali em cima na salinha. Qual o nome dele?
David. Felipe, Deus te abençoe. Já que tu colocou aí. Aí disseram, mas você não tem ninguém com esse nome na tua parentela. Bota o versículo seguinte. E fizeram sinais por pai. Por que eles fizeram sinal por pai? Volta lá no 60, tem um detalhe no 60. Olha no 60, o que está escrito lá? Por mais que Isabel, ela entende que aquilo que eles estão querendo determinar não está certo, mas será, é advérbio de dúvida. Você entendeu? Não, né? Vou explicar. Isabel, ela não crava. Isabel titubia. Ela tem dúvida. Por que ela tem dúvida? Agora bota 63. Quando pergunta o pai, por aceno, porque ele não fala, ele está mudo, ele crava. Ele pede uma tabuinha, olha o que está escrito lá. Lê a parte final comigo. O nome dele. Não tem, só pulou. É diferente de será, sim ou não? Você entendeu agora? Ela não crava. Ela diz será. Só que ele, sem palavras, ele diz. Você não entendeu? Existem gestos, sinais que valem muito mais do que? Vou trocar em miúdo, parafrasear, rasgar para você entender. Tem gente que fala muito, mas age pouco. Se falar fosse bom e convencesse Deus, político se dava bem com Deus. Deus está dizendo, ei, você fala muito, mas na hora de agir, age pouco. Por isso que a Bíblia diz, a fé sem obras, ela é morta. Não adianta falar e não agir, não mostrar na prática. Não adianta dizer, eu vou, e só ficar nas palavras, e não agir e vir. Então vou repetir. O processo valeu a pena na vida de Zacarias. O processo foi doloroso, mas fez crescer, fez ele acreditar naquilo que ele não acreditava antes. Esse processo está doendo, mas está levando você a confiar e acreditar mais em Deus. Que Deus cuida de você mesmo no período de coronavírus. Aleluia, que mesmo pregador como eu, que é itinerante, que alguém botou lá no Facebook e diz, quero ver agora o que vai ser dos itinerantes no período da porta da igreja. Coitado deles, eu não confio em igreja, eu confio no Deus da igreja. Ainda tem corvo, ainda tem viúva, ainda existe empresário. Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus, fica tranquilo, fica tranquila, ei. Então existem processos dolorosos que vai levar você a uma intimidade maior. Existem processos que está sendo doloroso, mas está fazendo você crescer. E eu vou lhe explicar por que Isabel diz, eu já estou finalizando. Por que Isabel diz será? Porque se você entende que Zacarias, ele falava através do gesto da tabuinha, quando ele sai do templo, da manifestação de Deus na vida dele, ele se comunica de alguma forma com a sua mulher, você, sim ou não? Então imagina ele se comunicando. O que aconteceu? Ele, não, a tabuinha está pedindo. Aí ele diz, mulher, houve sorte. Eu entrei dentro do templo, e quando eu entrei dentro do templo, o anjo apareceu, e ele disse que a porta da tua madre vai se abrir, e Deus já até determinou o nome do menino. O nome do menino vai ser João. Por que eu estou te dizendo isso? Quem viveu a experiência, repita, quem viveu a experiência? Zacarias, não, está fraco. Quem viveu a experiência? Por mais que ele conte a experiência que ele teve dentro do templo para Isabel,
vai gerar dúvida, porque não foi ela que viveu a experiência, quem viveu a experiência é Ele. Deus deu sonho para você, Deus deu revelação para você, Deus falou diretamente contigo. Então, por mais que você conte, por mais que você fale, vai ter gente que vai duvidar, vai ter gente que não vai acreditar, mas você precisa acreditar, porque Deus te deu a experiência. Deus falou, foi contigo. Deus mostrou aquele projeto, foi para você. Se coloque de pé, eu já vou finalizar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, não acreditou no início? Agora, sem falar nada, ele acredita. Olha o que o versículo seguinte diz. Verso 64, bota aí. Imediatamente. Isso significa, não foi depois, não foi mais tarde, não foi amanhã, foi na mesma. A boca que estava fechada, ó, se abriu. E a língua que estava presa se soltou. Você não entendeu? Tome posse dessa palavra profética. Aquilo que estava fechado, quando você passar a acreditar e mostrar para Deus que você acredita, não só falar, mas mostrar para Ele que você de fato acredita, aquilo que está fechado vai se, e aquilo que está travado vai se soltar. Ei, isso é profético. Tem coisas que estavam travadas, mas está se soltando. E tem portas que estavam fechadas, está se abrindo hoje. E você vai louvar a Deus, vai glorificar a Deus. Na linguagem pentecostal está amarrado, Deus está dizendo desamarra. Está preso com cadeado, desprende. Aleluia, estava travado, estava emperrado, não ia, mas Ele está dizendo, se prepara porque eu estou desemperrando, se prepara porque eu estou destravando. Aquilo que não abria está se abrindo, Marcelo. Ei, pastor César, está se abrindo. Ei, pastor, está se abrindo, está se abrindo. Quem acredita, quem acredita, quem acredita, levante a tua mão, abre a tua boca e glorifica o nome do teu Senhor. Só quem sente a presença dEle. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, falem em línguas estranhas nesta noite. Eu estou sentindo a graça dEle aqui, eu estou sentindo a presença dEle aqui. Ele está destravando coisa na tua vida só porque você está acreditando. Aleluia. Portas que demorou muito tempo para se abrir, Ele está dizendo, está se abrindo hoje. Está se abrindo hoje. Está se destrancando hoje, está se destravando hoje. É o dia da tua vitória. Teve gente que não quis vir, você talvez nem vinha, os empecilhos apareceram, mas você chegou para ouvir essa palavra hoje, chegou para ouvir essa palavra. Deus está dizendo, eu estou destravando hoje, eu estou abrindo hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Olha o verso 65. Bota aí, Felipe. Olha o verso 65. Todos os seus vizinhos ficaram cheios de... Lembra que no verso 14 o texto diz que nem todos iriam se alegrar. Muitos se alegraram, mas não todos. Agora ali o que o texto diz? Todos ficaram cheios de temor. Eu vou transliterar a palavra temor. Espantado, estarrecido, esbabacado, nem sei se existe essa palavra, mas boquiaberta. Porque escuta isso aqui, nem todos vão se alegrar, mas vai ter gente que não vai se alegrar não. Mas como ele nem acreditava. Qual é o teu nome? João.
Mas quando eles veem a vitória do João, que aos olhos humanos era impossível, eles vão ficar assim: Deus é Deus na vida do João. Eu não acreditava, mas olha como é que eu estou. Está alegre? Alegre não. Mas embabacado eu estou. Estarrecido eu estou. Assombrado eu estou. Então tome posse disso. Vai ter pessoa ficar estarrecida pela tua vitória. Vai ter pessoas que vão ficar assombradas. Eles não vão se alegrar, nem todos vão se alegrar, mas vão ficar embabacados porque era impossível. Eles não acreditavam, mas Deus cumpriu. Deus cumpriu. O teu João está vindo por aí. O teu João está vindo por aí. E eu já devolvo o microfone. Sabe o que significa João? Isso, continua tocando. Sabe o que significa João? Jeová é graça, ou nele a graça. Ele não vai fazer porque você é bom. Ele não vai fazer porque você é melhor do que os outros. Ele vai fazer por causa da graça dele. Aleluia. Não é para os teus méritos, é para o mérito dele. Não é para a tua glorificação, é para a glorificação dele. Por isso que as pessoas vão ficar embabacadas. Por isso que eles vão ficar estarrecidos. Alguém vai dizer: só Deus mesmo para fazer o que ele fez. Se prepara porque João está vindo por aí. Aperta a mão desse crente aí, depois tu passa o álcool gel. E diga assim: ei, se prepara porque João está vindo por aí. O teu João está chegando. O que é o teu João? A casa própria. O que é o teu João? Essa causa na justiça. O que é o teu João? Essa cura. O que é o teu João? Ver o teu esposo passando por aquela porta. O que é o teu João? A cura, a tua vitória. Então se prepara que o teu João está chegando. 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 Aleluia. Aplauda o nome do Senhor.